das maiores mentiras que você ouve no fisiculturismo é que se você hormonizar, você não vai poder mais ter filhos. E eu vou te contar como recuperar a sua fertilidade se você hormoniza ou já hormonizou. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho. Cada novo inscrito é muito importante mesmo e ajuda aqui demais no meu trabalho. Para quem não sabe, recentemente minhas redes lá no Instagram foram derrubadas, então segue aqui no Instagram novo, @azunutri_, com mais um underline no final, fica @azunutri_. Galera que quiser consultoria direto no site azunutri.com. E bora, galera, bora pro vídeo. Se você usa anabolizante, você deve estar cansado de ouvir aí aquela mentira de que se você usa, você não vai poder mais ter filho. Mas o que acontece na realidade é que muito usuário de hormônio acaba ficando temporariamente só infértil, por causa da supressão do eixo hormonal. Então, se não for um uso de médio, longo prazo, que já causou grande atrofia testicular, provavelmente de você parar com os hormônios e voltar ao seu eixo natural, você já vai recuperar a fertilidade. Ah, Azul, mas o que eu preciso para não ter atrofia testicular? Primeiro que não é a atrofia testicular em si somente que vai gerar infertilidade. O que vai gerar é a falta de sinalização no testículo. Então, não adianta você colocar alguma coisa para evitar a atrofia testicular, sendo que quem hormoniza não vai se preocupar com isso. Então, se você vai hormonizar, é um colateral que você não se deve preocupar, mas não tem como se prevenir contra a atrofia testicular? Tem, coloca HCG intraciclo. Na grande maioria das vezes, sobre a fertilidade, a boa notícia é que existem várias estratégias clínicas e fisiológicas para reativar nesse sistema. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar por que os usuários de anabolizantes ficam inférteis, como funciona a produção de espermatozoide, a espermatogênese, quais exames precisam ser feitos, quais são os protocolos usados clinicamente, quando usar HCG, quando entrar com algum FSH e por que parar tudo, todos os hormônios, nem sempre é a melhor estratégia. Existe uma ideia de que, Azul, então eu que já uso hormônio há muito tempo, eu posso voltar a ser fértil, eu posso ter filhos? Sim. Cara, eu não sei como surgiu essa mentira de que se você usar hormônios, eu não estou incentivando aqui o uso de hormônios. A gente não pode aqui trabalhar com a mentira para enganar ninguém, porque é uma decisão do cara, só que ele tem que estar ciente dos colaterais, dos danos à saúde, na possível queda da longevidade. E a realidade é que a espermatogênese ela pode ser restaurada mesmo em usuários de longo prazo de anabolizante, desde que tenha o estímulo hormonal correto para isso. Mesmo atletas que ficaram anos utilizando hormônios conseguem recuperar a produção de espermatozoides. Isso acontece porque os testículos normalmente não perdem a capacidade funcional mesmo com a atrofia deles. O que ocorre é apenas a desativação da sinalização. E isso acontece por conta de um feedback negativo do eixo HG, hipotálamo, hipófise, gonadal. Quando você começa a utilizar testosterona exógena ou qualquer hormônio de fora, o cérebro ele interpreta, mesmo se não for diretamente a testosterona, um derivado mesmo derivados de DHT e de 19-nordesterona são derivados da testosterona de maneira mais indireta do que os derivados diretamente de testosterona, o cérebro interpreta que já existe testosterona suficiente no organismo. E aí isso ativa um mecanismo chamado feedback negativo hormonal. O hipotálamo então reduz a produção de GnRH. Sem o GnRH, a hipófise deixa de produzir dois hormônios fundamentais, que você já conhece, que é o LH e o FSH. Esses dois hormônios, eles são absolutamente essenciais para a fertilidade masculina. O LH, ele estimula as células de Leydig, que são responsáveis por produzir a testosterona intratesticular dentro do testículo. E essa testosterona local, ela é extremamente importante porque a concentração da testosterona intratesticular é muito maior do que a testosterona no sangue. Já o FSH, isso a gente falando do LH, já o FSH atua nas células de Sertoli, que são responsáveis
por sustentar o processo de maturação, de desenvolvimento dos espermatozoides. Por isso, quando você que usa hormônio fica muito tempo com LH e com FSH zerados, os testículos param de produzir testosterona intertesticular, as células de Sertoli ficam inativas e a produção de espermatozoide cai drasticamente. E como resultado, você tem uma queda de contagem no espermatozoide, você tem uma baixa motilidade, que é chamada de azospermia, que é uma dificuldade dos espermatozoides se moverem, deles nadarem. Mas mesmo com tudo isso, não significa que os testículos não funcionam mais. Na maioria dos casos, eles só estão sem estímulo hormonal, tá? Na maioria dos casos, porque tem exceções, e às vezes a pessoa pode ter um problema anatômico, fisiológico, prévio e que está relacionando também ao uso de hormônios. E outro mito, os atletas aí acreditam que se você quiser ter filho, você vai ter que parar de usar hormônios. Na verdade, se você for um usuário de médio e longo prazo, você não vai precisar, até porque se você entrar com HCG e entrar em TPC, o HCG ele impede de o seu eixo voltar ao normal, porque ele já é um sinalizador, o HCG é o LH. Então, se você continuar sinalizando, você não vai fazer uma TPC, ainda vai continuar com a testosterona baixa, o testículo é dependente de testosterona e não vai adiantar nada. Então, muitas vezes é necessário reduzir a dosagem, ficar com uma testo mais baixa, ou seja, o cara entra num cruise ali e se for só de testo, melhor. E ao mesmo tempo, a gente vai usando os recursos aí que estimulam diretamente o funcionamento dos testículos. E esses recursos são o HCG, que seria o LH, e os FSH. E com uma estratégia dessa, é recomendável de no mínimo 12 semanas, mas se espera um resultado entre 12 a 20 semanas para recuperar a fertilidade e chegar aí no seu objetivo. Claro, se a mulher não tiver nenhum problema, tal. Antes de iniciar o protocolo de recuperação de fertilidade, é legal você fazer alguns exames. O LH e FSH, testosterona total e livre, estradiol, prolactina, SHBG, inibina B, que é um hormônio que é produzido pelos ovários nas mulheres e pelas células de Sertoli nos homens, que é ele que regula o FSH. E o exame mais importante é o espermograma. E no exame de espermograma vai ser analisada a motilidade dos espermatozoides, que é o movimento dele, como ele nada, a morfologia, a contagem, volume seminal, vitalidade e, alguns casos, até fragmentação de DNA. Mas de quanto em quanto tempo eu tenho que repetir esse exame? Esse exame tem que ser repetido a cada 6, 8 semanas, porque o ciclo completo de produção de espermatozoides leva cerca de 74 dias. E na prática, no fisiculturismo, o medicamento mais usado e eficiente, apesar de ser só o LH, é o HCG. O HCG ele é basicamente o LH sintético, ele se liga aos mesmos receptores da célula de Leydig e estimula a produção de testosterona intratesticular, o que é fundamental para a espermatogênese, que depende dessa testosterona local dentro do testículo. O que é muito importante para se ter a produção de espermatozoide, para se ter uma boa espermatogênese, pois depende dessa testosterona local dentro do testículo. Protocolo comum. Geralmente o atleta vai usar o HCG ali para fazer algum protocolo e acaba ficando fértil e tendo filho de novo. Como que eles fazem isso? Eu já vi gente aí com 500 UI na semana conseguir sucesso. Como você faria, Azul? 3.000 UI na semana para ser realmente efetivo. Divide em 3 aplicações. Se espera o resultado no mínimo 12 semanas. Então, não tenha pressa. O objetivo é restaurar a testosterona intratesticular, que é o que realmente sustenta a produção de espermatozoides. Azul, mas você disse que tem recursos que são FSH também juntos. Sim. Se depois de aproximadamente 8, 12 semanas utilizando HCG, as pessoas já conseguem um resultado positivo, tá tranquilo, só o HCG vai resolver. Agora, se nem com o HCG está resolvendo, você precisa de um protocolo mais refinado, é porque as células de Sertoli, elas continuam inativas, e isso pode ser um fator genético, pode ser dose que usou, tempo que usou, forma que usou. E nesses casos, geralmente vai aparecer um FSH muito baixo, uma inibina B baixa, o espermograma ainda ruim, mesmo depois das 8, 12 semanas ali de HCG. E quando isso acontece, você vai ter que entrar com um FSH sintético. O FSH vai estimular a célula de Sertoli novamente
e vai promover o desenvolvimento, a maturação dos espermatozoides. E geralmente, quais medicamentos são usados? Gonal-F, Purigon, Menopur. Se você quer ter uma certeza já que vai recuperar a fertilidade, entra com HCG e um Purigon, Menopur, Gonal-F. E aí, você pode esperar desse tratamento as mesmas 12 semanas e aguardar até 24 semanas aí, que é um protocolo de fertilidade padrão até 24 semanas. Um exemplo de protocolo que já foi utilizado com atleta e que teve sucesso. Testosterona baixa, 100 mg por semana. HCG, 1000 I 3 vezes por semana. Menopur, 75 I 3 vezes por semana. Aí você pode colocar alguns nutrientes juntos para ajudar na qualidade do esperma, que pode ser vitamina E, zinco, coenzima Q10, ômega 3. Esses compostos ajudam principalmente no movimento, na motilidade do espermatozoide e na integridade mitocondrial, que fornece, de maneira simplista, energia para os espermatozoides. Você pode falar, mas Azul, e clomifeno, clomide ou tamoxifeno? Cara, muita gente pergunta se clomifeno ou tamoxifeno pode resolver o problema de infertilidade. Esses medicamentos eles funcionam bloqueando receptores de estrogênio no hipotálamo, estimulando a produção de LH e FSH. Mas tem um detalhe importante. Isso só funciona se o atleta não estiver usando testosterona exógena. E ele vai estimular LH e FSH após o eixo começar a retornar. Então é indireto, não é algo diretamente para isso. Funciona? Funciona. Mas não é algo efetivo e direto e próprio para isso. Se houver testosterona circulante elevada, o feedback negativo hormonal continua ativo e o efeito do clomide, ele praticamente desaparece. Por isso eles são usados em protocolo de TPC ou em homens que optaram aí por não usar mais hormônios ou que tiveram alguma queixa aí de hipogonadismo e não vai fazer uma TRT. Então, resumindo esse vídeo, o usuário de anabolizante pode ter sim a fertilidade restaurada. Isso geralmente acontece, essa infertilidade acontece porque o eixo hormonal está suprimido e aí não tem o LH e FSH. E não porque os testículos permanentemente perdem a capacidade de produzir espermatozoide. Com o estímulo hormonal adequado, especialmente LH, FSH, HCG e Menopur, por exemplo, a grande maioria consegue restaurar a espermatogênese. Isso é fundamental para entender como funciona esse processo e parar de alimentar esse mito que corre no meio. Azul, e entre Menopur, Purigon e Gonal-F, qual o melhor? Cara, o Menopur, ele é o LH e o FSH, mas é legal usar mesmo assim, para dar um acréscimo de LH, o HCG, numa menor dosagem, 500 UI 3 vezes por semana. Já o Gonal-F e Purigon, ele é só FSH, aí precisa do uso em conjunto com HCG. Beleza, galera? Você gostou desse vídeo? Você quer informações mais detalhadas, como se fosse um material muito mais educativo? Vai lá no @azunutri__, eu coloco muita informação, muito carrossel, muito post, coloco vídeos curtos lá com alguns resumos bem importantes. E se você é profissional da área ou até mesmo um entusiasta que entende bastante, eu tenho o curso Coach Pro Bodybuilding com certificado, vários módulos, ensina tudo, cara, tudo que você não vai aprender em faculdade nenhuma e que a maioria dos preparadores aí e atletas escondem de você. Para saber mais informações, quais são os módulos, vai lá no www.sejaumcoachpro.com. E galera que quiser consultoria, direto no site azunutri.com. Galera, tem alguns links úteis que eu deixo aqui. Oficial Pharma, Landerlan, contato para consultoria, site, tudo. Entra aqui, ó. Você que está precisando comprar manipulados, protetores, as paradinhas, tem tudo aqui no link. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e forte abraço!